Quero falar com você hoje sobre o medo. Não o medo como um instinto de defesa, mas o medo paralisante. E se a gente parar para analisar, o medo pode frear tanto a nossa vida e mudar completamente o curso da nossa vida, que pode até te impedir de ter um corpo saudável sem que você precise brigar com a balança. Antes de eu continuar sobre esse assunto, eu vou te explicar quem sou eu. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista. Trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer, mas eu não acredito em emagrecimento definitivo sem tratar de corpo, alma e espírito. E aqui nesse canal eu falo todos os dias sobre Deus, sobre experiências que eu tenho vivido com Ele, sobre um relacionamento verdadeiro de renúncias das coisas que o mundo nos apresenta, porém de muitos ganhos ao servir a Deus, ao amar a Deus, obedecendo a palavra dele. E eu venho compartilhando aqui alguns registros de um diário que eu tenho com Deus há muito tempo. E aqui no dia 3/8/2019, há mais quase 6 anos atrás, eu anotei aqui o seguinte: estou trabalhando com Deus uma questão antiga na minha vida e vou eliminar 100% disso na minha história. É o medo. E eu botei bem grande, medo. Senhor, a minha vida toda eu deixei o medo me dominar, tomar conta da minha mente e me fazer sentir coisas que pareciam reais. E aí eu fui relatando aqui várias coisas, tudo que veio à minha cabeça, coisas desde a época de criança, maior, adolescente, adulta, jovem. Eu anotei desde o dia que eu engoli um chiclete quando eu era criança e achei que eu ia morrer. Minutos depois de engolir aquele chiclete, que ele ia começar a crescer na minha garganta, fechar a minha garganta, não me permitir respirar e morrer. Eu sentei num cantinho assim e fiquei esperando morrer ali. E várias outras coisas. Mas qual é a questão aqui? Que independente de eu ser criança ou eu ser uma mulher adulta, já com filhos até, a proporção que a fantasia gerada pelo medo toma na nossa mente é permitida por nós, independe da idade, do raciocínio clínico, do raciocínio lógico. Então, independente de ser uma sensação racional ou não, o medo pode tomar proporções que te impedem de viver. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um método de emagrecimento. Emagrecer a partir de um método de emagrecimento não é algo comum. O mais comum é a pessoa achar que ela tem que fazer uma dieta. Mas quando eu falo para alguém sobre a possibilidade de emagrecer através de um método, de não precisar fazer dieta, não precisar fazer restrições, não precisar fazer comidas específicas, tomar suplementos, toda essa mudança vai acontecer a partir de uma renovação da mente, de uma nova relação emocional com a comida. Muitas pessoas travam nisso. Elas têm medo do desconhecido. Na cabeça das pessoas já é um consenso que para emagrecer precisa fazer dieta, restrição, cortar tudo. Então, quando você é apresentado uma nova forma de resolver aquela questão, muitas pessoas não dão o próximo passo porque tem medo de algo que elas não conhecem, medo de algo que elas pensam que não vai acontecer porque na cabeça delas elas não têm nenhum controle sobre aquilo. Na cabeça delas, fazer dieta é algo que ela tem controle, que é fácil, que ela já sabe como lidar. E, na verdade, quando a gente se entrega a Deus, existe um medo. Se a gente ler a Bíblia e naquele momento que você estiver lendo, você entender todas as maravilhas, todos os ganhos que você vai ter obedecendo a Deus, seria fácil. Eu simplesmente vou seguir isso daqui e vou viver como Deus quer que eu viva, por mais que exija renúncia, por mais que você queira pagar na mesma moeda e você sabe que você não vai poder fazer, por mais que você queira se resguardar, por exemplo, de ter relações sexuais fora do casamento. Enfim, tudo que você vai ter que abrir mão para obedecer a Deus virá um ganho infinitamente maior. Mas no meio disso daí existe aquele ponto de interrogação. Será que vai ser assim mesmo? Eu tenho medo de abrir mão disso tudo e depois o resultado não vir. Então, em relação à sua vida profissional, a seu casamento, seus filhos, seu relacionamento com Deus, sua obediência, sua submissão, sua vida financeira, tudo que te impede de sair do lugar onde você está e chegar num outro lado pode ter relação com medo. Medo é uma barreira que te impede de avançar. E nesse dia eu fiz uma oração de renúncia, porque a passagem que representa a minha vida com Deus é em Isaías 52, 1 e 2, quando a Bíblia diz: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, veste-te das tuas roupas formosas, porque não entrará mais em você, nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma o teu assento. Solta-te das cadeias do teu pescoço. E aqui tem uma revelação muito grande para mim. Sai do meio do povo, sacode o pó que fica em você quando você tá no meio do povo, fazendo tudo que todo mundo faz, ocupando o mesmo lugar que todo mundo ocupa. Desperta, acorda, veste-te da tua fortaleza, veste da tua força, da capacidade que Deus te deu para viver uma vida diferente. Veste as suas roupas formosas com brilho, o brilho de você estar representando a Deus. Levanta-te e sai desse lugar, deixa tudo que você foi para trás.
atrás. Quando fala tira a cadeia, solta-te das cadeias do teu pescoço, se solta desses vínculos que te oprimiam nesse lugar, da escravidão que você estava vivendo nesse lugar. E o desperta é muito maravilhoso. Tira a cegueira espiritual da sua vida. E o medo cega, o medo cria uma fantasia, o medo te impede de dar um próximo passo. E desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todos os dias da sua vida, em tudo que você faz, em diferentes áreas da sua vida, o medo pode estar te travando. E é natural porque nós somos incapazes de lidar com muitas coisas. E por causa disso, o medo trava. Tenta te proteger de estar num lugar novo, arriscado, entre aspas, porque é algo que você não conhece. Só que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa é a virada. Esse é o momento onde você não é capaz de lidar com alguma coisa e aí o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Ou seja, o poder de Deus tem menos possibilidade de se manifestar na nossa vida quando a gente quer ser forte com o nosso braço, com a nossa capacidade humana. Então, desde um processo de emagrecimento até uma recuperação financeira, até o cuidado com o seu corpo, a sua saúde, até o relacionamento com seus filhos, com seu marido. Vou dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Se você desconfia que seu marido está fazendo alguma coisa de errado, que ele pode estar mentindo, que ele pode estar vivendo alguma coisa que você não sabe, o medo de estar sendo enganada te faz futucar as coisas, mexer no celular, procurar, perguntar, se estressar porque você vai perguntar, ele não vai responder, ou ele vai responder, você não vai acreditar. E o que a Bíblia manda você fazer? Olha para Deus. É Ele que vai te revelar. A Bíblia diz que Deus revela o que está escondido. Então você não precisa perguntar, futucar, investigar. Você não é detetive. Você é filha do Deus vivo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Quando você tem um problema com um filho e você pode pensar sobre aquilo, refletir, orar, pedir sabedoria e ter uma conversa com o seu filho de forma que saiam palavras de vida da sua boca, que você profetize coisas boas para ele, que você ajude o seu filho nas dificuldades que ele está tendo, porque se alguém está tendo um comportamento ruim, certamente essa pessoa está com dificuldades, porque se a pessoa tá bem, ela entrega esse bem, cada um dá o que tem dentro dele. Então, o medo faz com que você não espere esse momento. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou esperar o melhor momento. Não, você sai falando e briga, e grita, e esbraveja, e fala palavras ruins, profetiza coisas ruins. Só quero ver quando acontecer isso, que aquilo, por causa do medo. O medo de, não, se eu ficar calada, pode acontecer isso. Se eu não gritar, ele não vai me respeitar. Se eu não falar nada agora, vai ficar fazendo isso outras vezes. Quando a Bíblia nos pede fé, confiança. E a fé é o contrário do medo, porque o medo cria uma fantasia na nossa mente, que é o fato de você começar a imaginar coisas ruins de algo que nem aconteceu ainda. E a fé é exatamente o contrário. É o firme fundamento de crer em algo que ainda não é real. Então, na fé, usando a fé, você não tem nada ainda de concreto e acredita em algo que a Bíblia diz. No medo, você também nem tem algo de concreto e já acredita em algo ruim que o mundo diz, que as suas emoções dizem. Então, o medo é um instinto de proteção, mas quando ele ultrapassa essa linha muito tênue de proteção para impedir que você avance em Deus, ele se torna algo totalmente infrutífero. Ele te impede de gerar os frutos que Deus quer. Esse é meu recado para você hoje. Pensa sobre isso. Pede a Deus que tire esse véu dos seus olhos, tire essa cegueira espiritual. Leia Isaías 52, 1-2, reflita sobre essa passagem. E dia após dia, peça a Deus que você se reconhece como uma pessoa fraca, mas que o poder dele se aperfeiçoa nesse exato momento na sua vida. Fazendo assim, o medo não vai impedir mais que você seja a pessoa que Deus desenhou para você. A sua vida vai passar a ser um espelho do que já está programado lá no céu. É isso. Um beijo.